Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Martins da Silva, meu RA é de número 2221999065. Eu estou cursando bacharel em Teologia, meu professor é o Valdeilson Casemiro e a minha coordenadora é a Marisa Raquel. E nesse momento, junto com vocês, gostaria de expor o texto do Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Gostaria de ler juntamente com você. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Estamos diante de um evangelho muito incrível. João é o autor dessa carta, bem possível que a sua inscrição, teria sido ali entre a época de 70 a 100 depois de Cristo. Nós estamos aí com um livro muito diferente dos evangelhos sinópticos, com orientações para um povo distante daqueles que os evangelhos sinóticos estavam trabalhando. Paulo está trabalhando com um evangelho mais específico para a Ásia Menor, a atual Turquia. E aqui nós vamos explanar um pouco sobre aquilo que João está desenvolvendo no meio dos cristãos. É algo muito importante sempre relembrarmos que essa visão é uma locução de alguém que estava com Jesus e agora ele estava escrevendo sobre aquilo que Jesus viveu, a história de Jesus em seu evangelho para um público-alvo, a um público objetivo. E precisamos entender que dentro desses dois aspectos, a história de Jesus e a transmissão por meio do evangelho de João, elas têm algum impacto sobre a vida naquele momento de Jesus, como também na vida dessas pessoas que estão escutando agora. E é muito interessante ligar os pontos em relação a algo muito específico que Jesus trabalha, que é no aspecto agrícola. João está desenvolvendo o pensamento que Jesus mesmo colocou para um público, possivelmente, na sua grande maioria, agricultores, pescadores. Mas naquela região onde se encontra Éfeso, Esmina e entre mais outras regiões ali de cima, se tinha muito o proveito de videiras, oliveiras, onde se produzia vinhos, onde se produzia azeites, e eles conheciam bem provável aquilo que Jesus, naquele breve momento, estava explanando. E aqui Jesus, com um foco mais no aspecto agricultor, pensemos se nós fôssemos esse agricultor, se colocando nessa história. Jesus convida-os a pensar sobre isso. E o que ele leva a refletir é sobre um agrícola, não um agricultor. Ele leva o Pai como agricultor, ele como a videira, nós como os ramos. E é provavelmente que todos ali, numa base mais ignorante, um pouco mais fraca, poderia se entender aquilo que Jesus estava falando. Logo, a base de um agricultor era sempre pensar no fruto. Era o fruto que provinha o dinheiro, era o fruto que
provia o sustento da casa, não somente do agricultor, mas da sua família. Não somente da sua família, mas também dos seus empregados. O fruto tinha o foco e o objetivo final para o agricultor. E toda o seu empenho e o seu desenvolvimento estava dado para que, no final, o fruto crescesse e ficasse viçoso para boas compras. Porém, o fruto é uma consequência do cuidado que esse agricultor deveria ter em relação ao seu plantio. E aqui nós precisamos pensar sobre o que Jesus está nos convidando a entender. Jesus nos leva à compreensão sobre essa renovação. A renovação nossa, enquanto ramos, para que dentro daquilo que Jesus nos chama a fazer, possamos produzir bons frutos. E dentro disso nós temos 3 lições que Jesus nos ensina diante dessa história. A primeira lição nós encontramos no verso 1 ao 3. E o que nós estamos aprendendo aqui com Jesus é sobre essa renovação que precisamos ter, sobre essa transformação, esse dia a dia que o agricultor em nós precisa desenvolver para que nós possamos dar bons frutos. Então a primeira lição que Jesus nos ensina sobre a renovação para bons frutos é essa. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Aqui, ele nos ensina que para dar bons frutos, primeiro devemos reconhecer quem ele é, quem nós somos. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Ele apresenta o Pai como o grande lavrador. E ele nos orienta que nós somos esses ramos. Aqui, Jesus nos mostra que ele é o referencial, que o Pai é o coordenador de tudo que está acontecendo e que nós estamos nos desenvolvendo naquele que é o nosso sustento. Na verdade, Jesus está explanando isso a um povo, a uma grande multidão que provavelmente estava o seguindo. E Jesus os leva a refletir sobre aonde eles estão conectados, em quem eles estão crendo, por que eles estão caminhando. Esses ramos, eles são limpos mediante o evangelho que Jesus está pregando. Jesus está orientando, Jesus está dando suporte para que eles pudessem crescer e desenvolver. A primeira reflexão que precisamos ter é quem Jesus é. Esse conhecimento, essa consciência precisa não só pairar na nossa mente, mas decantar no nosso coração. Jesus introduz que devemos reconhecer a Ele e o Pai, e até mesmo nós. Quem nós somos diante de Deus? Quem Deus é diante de nós? Precisamos estar conscientes disso. Estamos ligados realmente na videira? Diante da nossa fé, diante das nossas escolhas, nos dizemos cristãos, nos colocamos à disposição de seguir a Cristo, mas a pergunta que devemos nos fazer é se estamos realmente ligados nessa videira. Como a nossa fé tem direcionado os nossos passos? Jesus nos convida a pensar sobre essa reflexão. Olha quem eu sou, olha quem o Pai é, olha quem você é. E você é limpo mediante ao Evangelho, a palavra. E aí, como está a sua fé? Como estão os seus caminhos diante de Deus? Você está realmente compreendendo quem é o Deus que nós estamos seguindo? A segunda lição que Jesus nos ensina sobre a renovação para bons frutos encontra-se no verso 4 ao verso 6, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui nós temos um ensino muito profundo. Eu acho que dentro dessa perícope, aqui está o cerne de um conhecimento muito básico daquilo que Jesus está trabalhando com seus seguidores. Aqui ele ensina que para darmos bons frutos, precisamos permanecer nele. Não é somente conhecer a Cristo. Muitos dos seguidores conheciam a Cristo, sabiam quem Ele era, vendo os seus milagres e as suas maravilhas. Porém, Jesus não só pede isso, esse conhecimento, mas a permanência. Fiquem comigo, permaneçam comigo. Aqui nós vemos um destaque muito interessante nesses pequenos versículos. 6 vezes Jesus falando, permaneçam. Se essa palavra está destacada 6 vezes, é porque ela tem um peso muito importante. Os ramos sozinhos, eles não conseguem produzir folhas, não conseguem produzir raiz, não conseguem produzir de si mesmos frutos, porque elas não estão ligadas na videira. Logo, aqueles que estão ligados, eles precisam permanecer, se manterem firmes diante da caminhada que eles seguiriam com Cristo. A vida cristã, Jesus já predizia que seria algo difícil. Ele dizia que alguns teriam casas, lugares para dormir, outros teriam comida, mas o Filho do Homem não teria onde repousar a cabeça. Jesus os convida para que eles permaneçam diante daquilo que eles estão conhecendo como Jesus, o Messias. A questão aqui que a gente pode nos perguntar, que nós podemos nos perguntar, é o que são esses frutos que Jesus está desenvolvendo? E aqui eu quero fazer uma ponte, indo até Gálatas, do capítulo 5 ao verso 22 ao 26, que diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também por Ele. Jesus mostra que essa era a ideia original. Crucificar os desejos e as paixões. Permanecer em Cristo está dentro da compreensão naquele momento de você deixar para trás o seu velho homem, tendo a mudança compreensiva, cognitiva e de coração daquilo que aqueles homens que estavam o seguindo tivessem, de que nós sabemos quem Ele é e é por meio dele que nós caminharemos. Os frutos são gerados por aqueles que são crucificados juntamente com Cristo, sendo eles guiados pelo Espírito. E aqui trazemos uma reflexão muito simbólica para nós. Será que nós estamos permanecendo em Cristo? Distanciando das coisas que não convêm a Cristo? Quais têm sido os nossos frutos? Jesus nos convida a nos examinar. E aí, Lucas? E aí, aquele que está atrás da tela? Como você está? Quais têm sido os seus frutos? Aonde você tem permanecido? A terceira lição que Jesus nos ensina sobre a renovação para bons frutos é encontrada no verso 7 e 8, que diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será dado. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos e assim mostrarão que são meus discípulos. Aqui, Jesus nos ensina
que para dar bons frutos precisamos fazer uma manutenção em nossos ramos. Jesus mostra qual é o desfecho de quem está ligado nele. Ele mostra a sua palavra é quem auxilia na poda dos ramos. Nós precisamos entender que a renovação contínua ela é necessária. Aqueles que caminham com Cristo precisam se renovar dia após dia. Precisa perguntar a si mesmo como eles estão. Porque o que Jesus nos ensina é que se esse ramo permanecer nele, e se não só os ramos, mas as palavras de Cristo permanecerem também, eles pediriam o que eles quisessem e as coisas seriam feitas. Porque as palavras de Jesus os podaria, tirando tudo aquilo que não fazia parte do reino de Deus, trazendo uma cultura e uma percepção sobre quem Cristo é. Jesus os convida para que eles possam examinar a si mesmos com uma pergunta: se vocês permanecem em mim e se as minhas palavras permanecem em vocês, meus queridos, vocês vão pedir o que quiserem e essas coisas vão acontecer. Não porque os seus desejos vão ser realizados, mas porque os desejos do Pai dentro de você vai ser realizado. E de imediato isso é uma consequência daquilo que vocês são diante de Deus. E aí que está a diferença entre aqueles que seguem a Cristo e os discípulos de Cristo. Aqui ele mostra e destaca que os discípulos de Cristo produzem bons frutos. E a nossa pergunta para esse desfecho é como fazer essa manutenção diária. Como podar essas plantas, às vezes, que crescem e tiram nutriente para que nós produzamos cada vez mais frutos bons. Mas a questão é, será que estamos sendo discípulos e seguidores de Cristo? Ou simplesmente estamos só seguindo a grande multidão que está nos orientando e nos mostrando como devemos fazer, como devemos falar, como devemos nos vestir? Mas a questão aqui é o que Deus nos tem chamado a viver. E aqui eu digo, diante daquilo que Jesus tem dito, vocês foram chamados para serem discípulos, e os discípulos produzem bons frutos. Somente aqueles que estão ligados em Cristo e permanecem nele podem dar bons frutos. E os bons frutos são renovados pela manutenção diária, por intermédio da palavra, que nos poda e nos direciona em nosso crescimento. Logo, a palavra de Deus é quem nos auxilia no processo de crescimento, tirando aquilo que não produz boas condições para nós nos desenvolvermos. Essa poda é as preocupações que nós estamos carregando, é os valores que fogem dos princípios de Deus, é as coisas que nos carregam a uma violência cada vez mais ferrenha no nosso coração, competindo entre Deus e as coisas que nós estamos fazendo. Não somente as coisas no meio onde nós estamos trabalhando e fazendo, mas também dentro da própria missão de Deus. Esse ativismo desenfreado que vai crescendo e estendendo, achando que nós estamos desenvolvendo muitas coisas. Mas a pergunta é, quais têm sido os nossos frutos? Logo, esse desfecho nós precisamos entender que precisamos buscar um tempo com Deus. É isso que vai nos alicerçar. Buscar aprender mais sobre a Tua Palavra, sobre a Palavra. Buscar uma vida diária de devoção a Deus. Tempo com Deus. Viver juntamente com Cristo. Não é sobre fazer as coisas com Deus, fazer as coisas para Deus, mas é sobre fazer as coisas com Deus, no dia a dia, no plano de ação que nós estamos desenvolvendo, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com a minha esposa, com os meus filhos. Tudo isso tem como objetivo adorar a Deus, pois nós somos discípulos de Cristo. Mas se você se encontra
distante, analisando dentro dessas questões das quais não consegue identificar a Cristo como a videira verdadeira, não consegue permanecer em Cristo, pois as suas escolhas estão sendo destoadas, e não consegue fazer uma manutenção diária, pois às vezes você não tem tempo, às vezes você coloca outras coisas em cima. Calma. Mas se isso mexeu com você, lembre-se sempre, Jesus tem um caminho para nos orientar e uma oportunidade para nos desenvolver enquanto filhos de Deus. Somos chamados para sermos filhos, guiados e discípulos de Deus. Vamos gerar bons frutos. Vamos buscar o arrependimento e caminhar cada vez mais perto de quem Cristo é, ligados a permanecer numa vida de manutenção, pensando sempre quem Cristo é e quem eu sou. Diante dessa explanação, queria agradecer a oportunidade que tenho de poder pregar a palavra. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem está me escutando e Deus nos abençoe. Amém.